Boa noite a todos, bem-vindos. Vamos começar, são 9h30, começamos com um cântico. Bernardo, podes subir, faz favor, e depois então fazemos a nossa oração inicial. Muito bem? Então, de pé. A tua palavra, Senhor, é farol para os meus passos, ilumina os meus caminhos, ilumina os meus caminhos. A tua palavra, Senhor, é farol para os meus passos, ilumina os meus caminhos, ilumina os meus caminhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, pela riqueza inesgotável das Escrituras, onde encontramos a narrativa da Tua bondade, justiça e amor infinito, nas nossas reflexões, reconhecemos, Senhor, a importância da sinodalidade, da comunhão e do diálogo, das expressões do Teu plano divino para a Tua Igreja. Que a Tua palavra, ó Pai Celestial, seja para nós uma luz que ilumine a nossa inteligência, orientando-nos na busca por uma compreensão mais profunda da Tua vontade. Concede-nos, Senhor, a graça do Teu Espírito para vivermos em unidade e que saibamos respeitar as diversas vozes que compõem o corpo da Tua Igreja. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, mais uma vez, boa noite a todos, a quem ainda foi chegando. É sempre muito agradável ver assim um grupo tão comprometido, tão certo durante todos estes dias, não é? É preciso quase tirar férias, não é? Porque isto é quase uma semana e por isso exige bastante e muitas vezes, sobretudo para vós, mais do que para mim, obriga-vos a reordenar um bocadinho a vossa vida, as vossas disponibilidades. Por isso é que também pedia que esta semana nós não nos dispersássemos com outras atividades paroquiais, nos concentrássemos aqui na nossa Semana Bíblica, que vai concluir agora com este tema da sinodalidade e da Bíblia, ou a Bíblia e a sinodalidade. Está connosco o Padre Sérgio Leal para desenvolver este tema, que a sinodalidade é um tema que está muito presente no nosso plano diocesano de pastoral. Um dos objetivos, dos 4 objetivos, é exatamente esse. E, como vedes, há depois até propostas muito concretas para vivermos a sinodalidade em termos diocesanos. Nós também não podemos esquecer que estamos, podemos ainda dizer, no contexto, no decurso de um sínodo dos bispos sobre a sinodalidade. Houve uma Assembleia Sinodal em outubro passado e vai haver outra no próximo outubro. Portanto, o Papa quis que os sínodos não fossem instâncias para opinar, mas para refletir e nos dar também o tempo necessário. Nós ontem falávamos aqui muito do tempo necessário para bem perceber, bem discernir
e vem também decidir ou fazer opções ou perceber quais são os caminhos. E por isso também é importante, nós que estamos neste contexto de igreja, nós que estamos numa semana bíblica, podermos aproveitar e olhar a Bíblia também através das muitas experiências de sinodalidade que nos apresenta. E foi por isso que pedimos ao Padre Sérgio Leal, desde o início, que viesse estar aqui connosco, porque, como sabeis, o Padre Sérgio Leal tem trabalhado muito este tema da sinodalidade, desde o tempo em que o Sr. Dom António Francisco o mandou estudar para Roma exatamente este tema. Antes de ir para Roma, o Padre Sérgio Leal trabalhou também pastoralmente em paróquias, fez o seu estágio aqui por Espinho, por ali andou, depois acabou por vir para Rifana, depois da Rifana então parou um bocadinho esta atividade mais paroquial e esteve então a formar-se em Roma. Depois da formação foi tendo também com outras atividades que eu também vou dizer, mas foi depois fazendo o seu trabalho que agora apresenta, está agora a apresentar a sua tese de doutoramento, onde estes dias vai defendê-la. Depois de tudo isto, ainda importa dizer que o Padre Sérgio Leal trabalhou no seminário da Sé como membro da equipa formadora, o nosso seminário maior da Sé do Porto, e agora é pároco em Guetim e Anta, em Espinho. Com tudo isto, ainda tem tempo para vir aqui connosco, ainda tem tempo para... Não é? Nós, os padres, somos temos mais tempo, não é? Sempre temos. E, portanto, ainda vai dando também uma ajuda noutras coisas. Ainda no outro dia, o próprio Conselho Pastoral pôde também beneficiar da sua presença e da sua reflexão aqui, quando falámos sobre questões de liderar e de trabalhar com grupos paroquiais. Portanto, é no meio de tudo isto que nós agora vamos ouvir o Padre Sérgio Leal, agradecer-lhe esta disponibilidade e certamente também apreciar toda a sua proposta de reflexão. Passa a palavra. Prefiro falar em pé, que assim pelo menos não adormeço eu, não é? Se correr o risco de adormecer alguém, pelo menos não adormece o pregador. Ora, então, boa noite a todos. Em primeiro lugar, uma palavra de agradecimento ao Padre Álvaro para aqui estar convosco nesta noite. E a mim, então, para ir direto ao tema, eu não sei quanto tempo tenho, mas... Até às 10h30. Até às 10h30. Com perguntas ou sem perguntas? Sem perguntas, depois vem a seguir. Ora, muito bem. Isto é só para olhar para a hora, porque falar de sinodalidade, para quem, como dizia o Padre Álvaro, o tema da sinodalidade tem sido o meu tema de trabalho desde 2016 e só ontem entrou em Roma, ou melhor, primeiro fiz uma tese de licenciatura, agora uma de doutoramento. E, portanto, estes últimos anos têm sido todos a trabalhar a partir da sinodalidade. Por isso, quando me pedem para falar sobre sinodalidade, corro sempre o risco de começar a falar e não me calar muito cedo. E tenho sempre medo que aconteça, e como estamos numa semana bíblica, ou em que se está a refletir a partir da Bíblia, cabe sempre lembrar-se quando São Paulo chega a Troade, no capítulo 19 dos Atos. Ele chegou, creio que ali ao final da manhã, e começa a pregar numa assembleia doméstica, as pessoas apinham-se lá na casa, e São Paulo começou a pregar e pregou até às tantas, de tal maneira que o jovem Eutico, que estava na janela de segundo andar, adormeceu, caiu abaixo da janela e morreu. O São Paulo ressuscitou. Eu só quero dizer que se aqui alguém adormecer, cair e morrer, eu não ressuscito ninguém. Portanto, se tiverem risco de cair, caiam para o lado, assim arranjem assim um ombro amigo, que o tombo não seja grande. Olhem, mas avançando, eu também não sou biblista, portanto, a minha especialização é em teologia pastoral, essa é a minha área de estudo, e por isso esta relação entre a Bíblia e a sinodalidade que farei esta noite, ou melhor, ouvir como é que a Bíblia apresenta caminhos de sinodalidade, é também para que a partir desta presença da sinodalidade na Bíblia, como é que hoje podemos projetar a nossa ação pastoral. Quando fiz a minha tese de licenciatura canónica, e eu vinha a pensar nisto no caminho, eu disse, curiosamente, vou falar hoje sobre a Bíblia e a sinodalidade,
nós em todo o curso de especialização em Teologia Pastoral tínhamos só uma cadeira de Bíblia, que era a Teologia Bíblica da Ação Eclesial. E era um professor que até falava português, que dava um semestre de aulas em Roma e outro no Brasil. E tínhamos que fazer um trabalho, e ele dizia que era bom que fosse um trabalho sobre o tema que estávamos a trabalhar para a tese. E eu fui dizer-lhe que a minha tese era sobre a sinodalidade no magistério do Papa Francisco e que não tinha nenhum capítulo sobre a Bíblia. E ele dizia, olha, então reze para que eu não apareça no júri, porque senão a tese está reprovada. E a sorte é que ele não apareceu no júri e por isso não reprovei na tese. Claro que às vezes temos essa tentação de achar que sempre que se faz uma tese tem que se começar no Adão e Eva e percorrer toda a história da salvação até chegar a nosso Senhor Jesus Cristo. Posto isto, venho falar sobre Bíblia e sinodalidade. E eu ousei colocar-lhe um subtítulo, um complemento de título, que é a beleza de caminhar juntos. O pano de fundo é então, como dizia o Padre Álvaro, e assim me tinham também indicado, o nosso plano diocesano de pastoral, que propõe para o ano pastoral 2023-24 a acolher, celebrar, fazer frutificar todos os dinamismos e processos criativos desenvolvidos no âmbito do sínodo sobre a sinodalidade e da preparação da JMJ. E depois desdobra isto em atitudes muito concretas. E começo por ler, porque creio que isto nos ajuda a ter um pano de fundo para aquilo que depois vamos encontrar ao prescrutar a Escritura. A alegria de ser e de viver em comunidade, a alegria de celebrarmos juntos, que é a alegria fraterna dos irmãos, a alegria de caminharmos juntos, a alegria de crescermos juntos, adotar permanentemente um estilo pastoral sinodal, promover a ação pastoral em rede. E diríamos que aqui se conjuga muito este modo de caminhar em conjunto, de acertar o passo. Estamos no contexto de uma Assembleia Sinodal que trouxe a palavra sinodalidade para cima da mesa. Não é? Apesar do documento, um dos principais documentos para compreender a sinodalidade é um documento da Comissão Teológica Internacional que se chama a Sinodalidade na Vida e na Missão da Igreja. E esse documento diz no número 3 que a sinodalidade é uma palavra veneranda na tradição da Igreja. Contudo, podemos dizer que era uma palavra, creio que praticamente desconhecida para nós, antes deste sínodo da sinodalidade. Já tínhamos ouvido falar em alguns sínodos. Eu recordo que quando escolhi o tema da minha tese, eu quando fui estudar para Roma, o Sr. Dom António pediu-me para fazer um trabalho sobre o sínodo que ele queria fazer na Diocese. E é a morte dele que altera o tema, para não ser um sínodo, mas a sinodalidade. E depois já é a proposta de uma orientadora, a sinodalidade no magistério do Papa Francisco. E recordo-me de que quando eu dizia que ia fazer uma tese sobre a sinodalidade, um colega croata dizia, mas olha, eu não ia por aí, que isso não tem pernas para andar. E depois, passados uns anos, o Papa propõe este sínodo sobre a sinodalidade e a sinodalidade ganha este destaque. É uma palavra veneranda na tradição da Igreja, ainda que tenha sido redescoberta por nós, porventura agora. Basta pensar que eu conto sempre esta história porque lhe acho alguma piada, e se alguém já me ouviu falar sobre a sinodalidade, já ouviu. E eu uma vez fui fazer, foi logo no início, tinha vindo de Roma há pouco, e fui fazer uma conferência sobre a sinodalidade, mas era até longe do Porto, e por isso fui cedo, porque nunca lá tinha ido. Quando lá cheguei, estava a igreja fechada, aquilo ia ser na igreja, e estavam duas senhoras à porta. E eu disse, estava frio, mas olha, eu vou meter conversa com as senhoras e ao menos não estou aqui sozinho no carro. Disse, então, minhas senhoras, será que a igreja ainda vai abrir? Vai, porque vem um doutor do Porto que vai falar sobre o sino da igreja. E eu disse, não será sobre o sínodo? Isso eu não sei, mas ele quando vier que explique. E eu percebi que afinal era sobre o sino. Disse, com os sinos é melhor com os jerónimos. Ora, isto para dizer, redescobrimos uma palavra. Sínodo. O que é que quer dizer a palavra sínodo? É muito simples. O Papa Francisco, em muitos dos seus, não digo em todos, porque ele tem textos onde não fala disso, mas em muitos dos seus discursos, quando quer dizer o que é sinodalidade, diz a palavra sinodalidade, a própria palavra nos indica aquilo que ela deve ser. Siune mais odós, vem do grego. Tem uma partícula que é siune, que significa com, odós significa caminho, caminho conjunto, caminho com. É isso que significa a sinodalidade. Caminhar juntos. Juntos quem? Os bispos, os presbíteros, os diáconos, os religiosos, as religiosas, os consagrados, os leigos, as famílias, os crentes, os não crentes, caminharmos juntos.
não como um movimento interno da Igreja, o autorreferencial da Igreja, mas como um caminho que tem como horizonte o reino de Deus, tem como horizonte Jesus Cristo. E, portanto, é caminharmos juntos, guiados pelo Espírito Santo, ao encontro do reino, ao encontro de Cristo. Curiosamente, a palavra sinodalidade não aparece na Bíblia vez nenhuma. Encontramos odós muitas vezes, encontramos siune muitas vezes, mas não encontramos a palavra sinodalidade. O cardeal Ravasi, que é um grande biblista, também diz que seria um anacronismo procurarmos a palavra sinodalidade na Bíblia e até procurar algum evento sinodal como nós os compreendemos hoje. Embora eu diria que a Bíblia nos traz aquilo que é a sinodalidade hoje necessariamente. Mas dos seus 73 livros, em nenhum livro aparece a palavra sinodalidade. Na literatura cristã, a primeira vez que se fala de sinodalidade é já no século II, com Santo Inácio de Antioquia, já no contexto da sua condenação ao martírio, em que escreve aos cristãos de Éfeso a dizer que eles devem ser sinodoi, que devem ser sinodais, que se devem sentir irmãos uns dos outros, a caminhar em conjunto rumo ao reino dos céus, de que se devem comprometer a construir a igreja. E por isso esse ser sinodoi é serem construtores e edificadores de uma igreja cada vez mais fraterna. Portanto, a sinodalidade indica-nos aquilo que ela pretende ser, um caminho conjunto. Por isso é que São João Crisóstomo dizia que igreja e sínodo são sinónimos. O Papa Francisco diz que a sinodalidade é dimensão constitutiva da vida da igreja. Faz parte do bilhete de identidade da igreja. Faz parte do seu ADN. A igreja ou é sinodal ou não é aquilo que o Senhor espera dela. Isto parece uma coisa demasiado ousada, mas são palavras do Papa. Porque, na verdade, se sínodo significa caminho conjunto, se a igreja e podíamos encontrar muitas definições, eu confesso a minha predileção pela definição que faz São Cipriano e que depois a Lumen Gentium vai pescar no número 4. A igreja é o povo que caminha na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja é como um povo que caminha à imagem da Santíssima Trindade, na variedade de dons, carismas, ministérios, serviços, funções, mas que caminha na unidade. E na unidade à imagem da Trindade. Onde a diversidade não é um inimigo dessa comunhão e unidade que ela é chamada a fazer. Ora, se a igreja é isto, um povo que caminha em conjunto, sinodalidade é caminhar juntos, igreja e sínodo são sinónimos, como diz São João Crisóstomo. Dizer sinodalidade significa dizer aquilo que a igreja deve ser. Um modus vivendi et operandi, como diz o documento da Comissão Teológica Internacional. E como aqui encontramos já alguns desafios fundamentais, e que depois eu apontarei mais na parte final. Esta é apenas uma introdução, estão a dizer assim, o homem ainda não falou da Bíblia, e afinal isto é a Bíblia e a sinodalidade, e ele está a fazer a sinodalidade e depois a Bíblia, mas vamos caminhar juntos quanto a isso. Esta introdução serve apenas para especificarmos aquilo que é a sinodalidade, os desafios que ela nos coloca, naquilo que propõe o Papa Francisco. E aqui devo dizer, a sinodalidade pode ser abordada de muitas perspectivas. Antes deste sínodo, o único livro que existia em português sobre a sinodalidade era do professor Dário Vital, um livro das Paulinas, e onde a sinodalidade se identificava com a colegialidade, isto é, a sinodalidade compreendida a partir daquilo que é o sínodo dos bispos. E se repararam, esta Assembleia é uma Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos, organizada pela Secretaria-Geral do Sínodo dos Bispos, e no meio deste caminho os bispos caíram. O Papa quis que ficasse a Secretaria-Geral do Sínodo. Deixa de ser Sínodo dos Bispos para ser o Sínodo de 2023, por uma Igreja Sinodal, comunhão, participação e missão. Para que a sinodalidade não se confunda apenas com a colegialidade. É verdade que a sinodalidade se reflete no Sínodo dos Bispos, é verdade que a sinodalidade se vive nos órgãos de corresponsabilidade e participação, seja um Conselho Pastoral, um Conselho para os Assuntos Económicos, um Conselho Presbiteral. Contudo, o Papa Francisco, e aqui é algo mesmo de muito novo no magistério do Papa, ele propõe uma sinodalidade absolutamente nova que procura recuperar a sinodalidade como a Escritura a propõe. E é aí que eu gostaria então nesta noite de caminhar convosco. Em primeiro lugar, a Bíblia como uma biblioteca sinodal. E eu começo com as palavras da Dei Verbum, do documento do Concílio Vaticano II sobre a Escritura, ou sobre a Palavra de Deus. E diz no número 2, aprova Deus, na sua bondade e sabedoria, revelar-se a si mesmo e dar a conhecer o mistério da sua vontade,
segundo o qual os homens, por meio de Cristo, Verbo encarnado, têm acesso ao Pai no Espírito Santo e se tornam participantes da natureza divina. Em virtude desta revelação, Deus invisível, na riqueza do seu amor, fala aos homens como amigos e convive com eles para os convidar e admitir à comunhão com ele. Creio que aqui encontramos um modo de dizer que a Escritura se constitui, a Bíblia enquanto palavra de Deus, a Escritura enquanto revelação de um Deus que se diz em linguagem humana, ela acontece já numa dinâmica sinodal. Em primeiro lugar, é Deus que na sua bondade se decide revelar-se a si mesmo, dar-se a conhecer, por meio de quem? Do Verbo encarnado, na força do Espírito. Há aqui toda uma dinâmica relacional de um Deus que não é um divino solteirão que vive lá no pico de uma nuvem, mas um Deus que é já família de amor e comunhão. E que se revela assim para que o homem se torne participante da vida divina. E em virtude desta revelação, Deus invisível fala aos homens como amigos. Sempre que abrimos a Escritura, Deus fala-nos como amigos. Há aqui toda uma dinâmica relacional e continua, e convive com eles para os convidar e admitir à comunhão com ele. Portanto, a Bíblia é já, no modo como ela se constitui, se apresenta e chega até nós, ela acontece já de modo sinodal. Podemos dizer com toda a certeza, uma biblioteca sinodal. Por outro lado, o modo como a devemos acolher deve ser também sinodal. Ninguém se pode aventurar-se em caminhar com a Escritura e entrar naquilo que ela nos quer comunicar a título privado e independente do resto. Não quer dizer que não possamos fazer uma leitura pessoal e particular da Palavra de Deus, evidentemente que sim. Contudo, não a fazemos autorreferencialmente. A Escritura, o acolher da Escritura implica o modo sinodal como ela é constituída. O modo como ela é acolhida, celebrada, vivida, implica também esta dinâmica sinodal de caminho conjunto, de escutarmos juntos, de caminharmos juntos a partir desta palavra. E por isso, eu não vou, evidentemente, percorrer toda a Sagrada Escritura para identificar todos os lugares onde se poderia identificar raízes da sinodalidade, acenos, porque isso encontramos em toda a Escritura. Desde o livro do Gênesis, o documento da Comissão Teológica Internacional é muito engraçado, porque é muito simples na parte da Escritura, mas começa logo na criação, não é? Começa no Adão e Eva, primeiro que chega ao Apocalipse, Deus me livre, não é? Mas é verdade que toda a Escritura, claro que podíamos fazer, eu não sou biblista, não é? Portanto estão livres disso, não é? De pegar na palavra caminho e dizer onde é que aparece a palavra caminho na Bíblia. Aparece não sei quantas vezes aparece, não é? Mas os biblistas dizem, aparece não sei quantas vezes, aparece assim, assado. Podia identificar isso. Resolvi no Antigo Testamento, há um breve aceno no Antigo Testamento, porque de facto o Antigo Testamento tem uma dinâmica sinodal, sobretudo na dinâmica do povo de Israel. O povo de Israel que se constitui como povo que caminha em conjunto. É um povo convocado pelo Senhor. Sabemos que o termo eclésia, de onde vem a palavra igreja, significa assembleia convocada. No hebraico existem algumas expressões que são equivalentes, como a palavra Kaal, Edad, Am, e que significam esta assembleia convocada pelo Senhor. É assim que se revê, sobretudo no livro do Êxodo. Este povo que é resgatado do Egito, constituído como povo a caminho da terra da promessa, a quem Deus aponta ao caminho, com quem Deus faz caminho. As vicissitudes deste povo quando se afasta do caminho de um Deus que nunca desiste dele. Portanto, há aqui toda uma dinâmica sinodal. Então seria ainda mais evidente quando, por exemplo, o sogro de Moisés, que é chamado a julgar todos os casos de tensões e conflitos que acontecem no seio de Israel, e a determinada altura aquilo é uma fila que nunca mais acaba, e o sogro de Moisés, o Jétro, diz: olha, tu era melhor arranjares aqui um conjunto de homens com quem tu confies esta tua missão, eles julgam as causas menores, deixando para ti as causas maiores, e este é uma das passagens bíblicas mais apontadas para a sinodalidade, sobretudo no que diz respeito ao ministério ordenado, ou àqueles que no contexto da missão eclesial têm a missão de coordenar, de liderar, porque aqui significa aquilo que hoje falamos de delegar em tempo de liderança, aquilo que significa um governo pastoral em chave de comunhão.
Mas, portanto, nesta realização do desígnio, Deus convoca Abraão, convoca o povo de Israel. Há aqui toda uma dinâmica absolutamente sinodal de Deus que, desde o princípio, convida a humanidade a ser um povo. Convida os homens e mulheres a viver em relação para cumprir aquele desígnio logo do Criador, né, que os cria à imagem e semelhança dele, que é comunhão e unidade, para que o homem possa viver nesta dinâmica relacional e de comunhão. Os livros proféticos apontam precisamente para aqui, até para esta esperança desse povo, que será um povo absolutamente novo, a quem Deus se há de revelar no Messias enviado. E, portanto, há toda uma dinâmica sinodal já presente no Antigo Testamento. No Novo Testamento, e é para aí que vamos, porque senão nunca mais acaba a Escritura, eu aqui começava por escrever ou citar a carta aos Hebreus, que dizia: muitas vezes e de muitos modos falou Deus aos nossos pais em tempos antigos por meio dos profetas. Nestes dias, que são os últimos, Deus falou-nos por meio do seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o mundo. E se esta sinodalidade se revela já no caminho do povo de Israel e no Antigo Testamento, e de muitos modos, Deus vai revelando esta natureza sinodal do povo escolhido, convocado por Deus, então nestes tempos que são os últimos, na plenitude da revelação decorrida em Jesus Cristo, ela torna-se plena e definitiva. E, portanto, quanto à sinodalidade no Novo Testamento, eu iria identificar algumas passagens que para mim são paradigmáticas daquilo que serão as coordenadas para a construção daquilo que é a sinodalidade, conforme o Papa nos propõe e conforme a Igreja é chamada a viver. Claro que diria que o livro por excelência da sinodalidade é toda a Bíblia, como é óbvio, mas é o livro dos Atos dos Apóstolos. Para mim, é o mais belo manual de sinodalidade. O modo como a Igreja começa a dar os primeiros passos, sabe bem aquilo que disse Jesus, mas diante de realidades novas é chamada a reconfigurar-se, é chamada a responder de modo novo às novas exigências. É chamada a ser fiel à palavra, mas também a ser capaz de responder e corresponder à realidade que tem diante de si. E por isso têm que discernir e fazem-no em comunhão. Procuram construir aquilo que hoje falamos tanto do discernimento comunitário. Depois a Igreja que vai crescendo, não é? E o livro, há um biblista italiano, o Reginaldo Fabris, que fala dos Atos dos Apóstolos como a viagem da palavra de Jerusalém, passando pela Samaria, até os confins da terra. E, portanto, os Atos dos Apóstolos narram-nos esta viagem da palavra a partir de Jerusalém, né, do acontecimento da ressurreição e do Pentecostes, e depois do movimento que essa palavra vai fazendo e o modo como ela vai configurando o caminho da Igreja. E por isso o livro dos Atos dos Apóstolos é, por excelência, um livro sinodal, no modo como comunhão e missão se articulam. Isto é, o caminho conjunto que faz a Igreja é o modo como a Igreja desenvolve a sua missão. O que é que eu quero dizer com isto? O modo como os cristãos se amam e vivem em comunhão é o melhor instrumento de evangelização. Vede como eles se amam. É o modo como eles se amam e o modo como o Evangelho contagia o seu coração que faz com que 12 homens, pobres pescadores, muito pouco versados na arte da linguagem, alguns deles com pretensões muito humanas, que leva Jesus a ter que os chamar a atenção durante os 3 anos que anda com eles. Não é? A mãe de um até vem meter uma cunha. Não é? Olha, se meu filho pudesse sentar um à direita, outro à esquerda, que é o mesmo que dizer um a primeiro-ministro, outro a ministro das Finanças, não é? Mais ou menos igual. Já estavam em campanha eleitoral. Há aqui um conjunto de pretensões muito humanas, de homens marcados pela fragilidade, e como é que 12 homens que se fecharam com medo enquanto Jesus estava a ser julgado e condenado, de um Pedro que diz que não conhece Jesus de parte nenhuma e depois do Pentecostes aparece ali de pé, cheio de coragem, para dizer: esse Jesus que vós condenastes à morte, que vós mataste, ele ressuscitou, está vivo. Mas são estes 12 homens que fazem com que o Evangelho tenha chegado até nós. Não é? Nós somos os confins da terra do envio missionário. Não é? Esta península hispânica, como se chamava ao tempo, seria o São Paulo, numa das cartas, manifesta a intenção de cá chegar. Não sabemos se cá chegou,
Dizem que o Santiago chegou a Compostela, portanto, São Paulo também podia ter chegado um bocadinho antes. Ora, é esta viagem da palavra de um povo que caminha, ou de uma igreja, de uma comunidade que se constitui na comunhão e na unidade, que desenvolve a sua missão. Comunhão e missão articulam-se na beleza de caminhar juntos, de decidir juntos, como vamos ver, de aprender a viver juntos como irmãos. Então aqui alguns elementos paradigmáticos da revelação neotestamentária para a sinodalidade. Em primeiro lugar, a dinâmica evangelizadora de Jesus. Temos de começar sempre de Jesus, não há outra maneira de o fazer. Jesus, a multidão e os apóstolos. É esta a dinâmica evangelizadora de Jesus. Jesus é o Verbo encarnado, a carta que Deus escreve à humanidade, a palavra que se faz carne, aquele que vem para ser o revelador do rosto misericordioso do Pai. É Ele, é Deus o protagonista, não é, desta história, e envia o seu Filho para nos dar a conhecer o seu amor e a sua graça. O primeiro grande interlocutor de Jesus são as multidões. Jesus fala a todos. A mensagem que Jesus traz é para todos e ninguém pode ficar de fora. Por isso encontramos como grande interlocutor as multidões e encontramos vezes sem conta. Creio que era o Evangelho de ontem, né? que falava das multidões que se aglomeravam em torno de Jesus, de tal modo que ele manda que preparem um barco para ele ficar em cima do barco para poder falar para todos. Não é? E não havia Facebook nem Instagram para convocar a multidão. É que hoje era fácil. Não é? Hoje era fácil. Ao tempo não havia nada disso. Não é? Hoje convoca-se uma manifestação em instantes. Não é? Ao tempo era a fama de Jesus que se ia espalhando. E o que me espanta não é ver uma multidão tão grande em torno de Jesus, continuo a dizer, mas como veem, não tenho mesmo jeito para biblista, que as minhas questões bíblicas estão sempre um bocadinho ao lado. A minha grande questão é como é que Jesus falava para a multidão sem microfone. Não é? Nós hoje falha o microfone na igreja, é uma desgraça. Não é? E ele falava sem microfone e todos ouviam. Não é? Enfim. Por isso é que ele pediu para subir para o barco e afastar-se um bocadinho da margem. Há ali uma técnica acústica. Mas bem, as multidões são o grande interlocutor de Jesus, porque em primeiro lugar a mensagem do Evangelho é para todos. Ninguém pode ficar de fora. Mas para Jesus as multidões não são um ente abstrato. Jesus não olha para as multidões em abstrato. Fala para as multidões, mas diz ao Zaqueu, desce depressa que eu quero ficar em tua casa. Fala para as multidões, mas diz à samaritana, dá-me beber. Fala para as multidões, mas diz à mulher adulta, vai e não tornes a pecar. Para Jesus nós não somos uma massa anónima. A multidão tem rosto. A multidão é concreta, no rosto concreto de cada um. E se privilegia algum, privilegia os mais desfavorecidos, os mais descartados, porque, como ele próprio disse sempre que o acusaram, não são os que estão sãos que precisam de médico, mas aqueles que estão doentes. E, portanto, temos Jesus e temos a multidão. A multidão que tem rosto. Mas também desta imensa multidão há um conjunto de discípulos. E dos discípulos ele escolheu 12, a quem deu o nome de apóstolos. E estes 12 que têm nome, como escutávamos no Evangelho 2, aqueles que foram à missa hoje, não é? Ouviram o desfilar daqueles nomes, não é? E que nomes com vidas muito concretas, não é? Um que é cananeu, outro que até veio a ser traidor e por aí fora. Não é? Isto é, Jesus, a multidão e os apóstolos. Esta é a dinâmica sinodal. Caminhamos todos, mas não todos ao molho e fé em Deus. Não é assim a eclesiologia. A eclesiologia é uma eclesiologia de comunhão e unidade. Caminhamos todos, com toda a certeza, mas naquilo que somos e naquilo que o Senhor nos chama a ser. Caminhamos a partir dos dons, carismas e ministérios. Uma igreja sem Jesus era uma ONG. Uma igreja sem as multidões era uma elite, não é? De alguns, uma casta de ilustres. Mas uma igreja sem os apóstolos perdia o garante da referência a Jesus. Porque foi aos apóstolos a quem Jesus disse, ide por todo o mundo, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqueles a quem perdoar dos pecados ser-lhe-ão perdoados. O ministério hierárquico não é um ministério acessório na vida da igreja. Nem é um ministério de origem sinodal. Deve realizar-se de modo sinodal. E hoje ninguém pode ser pastor ao jeito de Jesus se não for um pastor numa igreja sinodal. Mas o ministério não é de origem sinodal. Ninguém é padre, bispo, diácono na igreja por aclamação do povo de Deus. É-o através de um sacramento.
do sacramento da ordem, que confere uma autoridade própria, vinda do próprio Jesus. E, portanto, a Igreja, a dinâmica evangelizadora estabelece-se assim, na unidade e na comunhão como o Senhor a sonhou, a partir de Jesus no centro, tendo como horizonte todos os homens e mulheres, as multidões, mas não esquecendo aqueles a quem o Senhor confiou este ministério. Depois, um outro momento, para mim, e devo dizer-vos que ainda ponderei fazer todo o tema da Bíblia e sinodalidade só com uma passagem. Mas o tempo não foi muito, que ontem a minha tese tinha de entrar em Roma, porque hoje terminava o prazo, e isso exigiria um bocadinho mais, que era pegar apenas na passagem dos discípulos de Emaús. Ainda há de acontecer, há de haver um artigo sobre este tema, só da sinodalidade da estrada de Emaús. Para mim, esta é a imagem por excelência da sinodalidade. Conhecem todos, Lucas 24, Jesus que se coloca com os 2 discípulos de Emaús, 2 discípulos que deixaram tudo para seguir Jesus, andaram com ele durante aqueles 3 anos, ao fim daquele tempo todo, o Nosso Senhor morreu, até disse que ia ressuscitar, são palavras dele, ao forasteiro que lhes aparece no caminho. Houve umas mulheres que foram ao sepulcro, mas parece que não tinham grande crédito, não é? Elas foram ao sepulcro, dizem que ele ressuscitou, que não estava lá ninguém. Depois uns dos nossos também lá foram, afinal estava como as mulheres disseram, afinal não disseram tudo mal, não é? Mas como elas falam de tudo e de mais alguma coisa também e tal, não é? A Bíblia começa com elas a falar com a serpente que não tinham mais ninguém com quem conversar, não é? Elas tinham que falar com alguém. Bem, estão aqui muitas mulheres, todas fizerem uma espera à porta, nem o padre Álvaro me safa. E ele tem cabedal, Mas estes 2 discípulos vão completamente desiludidos para a sua terra. Aquele em quem apostaram tudo morreu e não há sinal de vida. Jesus coloca-se no meio deles e pergunta-lhes sobre o que é que eles vão a discutir no caminho. Jesus sabe bem porque é que eles vão tristes, desiludidos, mas quer ouvir da boca deles. E depois de os ouvir, Jesus começa a iluminar a vida deles com a palavra. O Papa Francisco diz muitas vezes, a Igreja Sinodal é a Igreja da escuta. Este sínodo, que é um grande evento, alguns teólogos dizem que é o evento mais marcante depois do Concílio Vaticano II. Começou por uma grande fase de escuta, porque a Igreja Sinodal é a Igreja da escuta. É a Igreja que antes de falar, ouve. Já o Padre Hering, num livro, Esta Igreja que eu amo, um livro escrito ainda ali nos albores do Vaticano II, o Padre Hering, ou depois já um pouco que ele fala do Vaticano II e já das repreensões que Roma lhe tinha dado, e o Padre Hering diz que quem não se disponibiliza para escutar nunca pode ter a pretensão de ser ouvido. E Jesus o que faz é escutar em primeiro lugar. O que é Kids a falar sobre o caminho? Jesus não pressupõe que sabe a realidade do outro. Jesus quer conhecer a realidade do outro. Nós somos muito bons a pressupor. Os catequistas muito bons a saber o que é que os meninos precisam de saber. O pároco a saber o que é que os paroquianos precisam. Os pais a saber o que é que os filhos precisam. Não é? Eu lembro-me que uma vez, conto muitas vezes essa história, porque estava com os meus pais e fomos a casa dos amigos dele, e eles ofereceram comida e a minha mãe disse, não, que ele não quer, que ele não tem fome. Disse, mas como é que ela sabe que eu não tenho fome? Eu é que sei se tenho ou não tenho. Não é? Mas como sabem tudo, as mães sabem tudo, e às vezes sabem muita coisa. Não é? Nós não devemos pressupor a realidade do outro. Jesus não pressupõe. E Jesus era omnisciente. Nós que não o somos, muitas vezes, temos a pretensão de saber. Jesus, que era omnisciente, pergunta. A Igreja Sinodal é a Igreja que quer conhecer a realidade dos homens e mulheres de hoje. Mas não para fazer uma escuta sociológica, não para tentar perceber, fazer uma estatística. Quantos é que são os que são de Emaús? Quantos é que deixaram Jerusalém? Quantos é que continuam a acreditar que ele ressuscitou? Não é para fazer uma sondagem. É para iluminar a vida com a palavra. Depois de eles dizerem tudo aquilo que se passa no seu coração e na sua vida, Jesus começa a ler a realidade deles com a palavra. Vós não destes conta o que os profetas tinham dito acerca do Messias, que o Messias havia de morrer, que havia de ressuscitar. E eles hão de reconhecer que é tão decisivo este encontro entre a vida e a palavra, que depois de reconhecerem Jesus na fração do pão, dizem que lhes ardia o coração dentro do peito quando ele falava das Escrituras. E desta leitura da vida com a palavra,
que é por excelência a missão da Igreja. A missão da Igreja é esta, a missão do catequista, a missão do evangelizador hoje. É fazer com que a vida interceta, ou melhor, com que a palavra interceta a vida. Que a palavra que anunciamos tenha que ver com a vida de quem temos diante de nós. Porque nós somos peritos em anunciar uma teoria que não tem nada a ver com quem temos à frente tantas vezes. E a grande missão da Igreja hoje é apresentar uma palavra que dê sentido à vida das pessoas. Vivemos num tempo onde, quando não sabemos o que é uma coisa, dizemos: para que é que isto serve? Não perguntamos o que é isto. Perguntamos para que é que isto serve. Porque uma coisa que não serve para nada, nem queremos ouvir falar dela. E se a palavra de Deus não nos serve, isto é, não vem dar sentido à nossa vida, não serve de facto para nada. E aquilo que Jesus faz é este exercício de escutá-los com liberdade e depois de iluminar a vida com a palavra. E com isso conduzi-los à Eucaristia, à fração do pão. E depois de conduzir à Eucaristia ao encontro com Ele, eles já não vão para Emaús, eles voltam para Jerusalém para dizer que está vivo, que Jesus está vivo. Empenham-se na missão da Igreja. Caríssimos amigos, este é o caminho da sinodalidade. Não há outro. É caminhar com os homens e mulheres de hoje, ouvi-los, escutá-los, para poder compreender a sua realidade. E depois iluminar a vida com a palavra. E depois de fazer este encontro da vida e da palavra, eles vão de fazer também a sua releitura da sua vida a partir da palavra, onde encontrar um sentido novo para a vida que os faz encontrar com Cristo. E encontrando com Cristo, não tenho dúvidas, partem para dizer que Ele está vivo. Porque quem recebe uma boa notícia tem que comunicar aos outros. Não outra maneira. A gente, se estiver sozinho, quando recebe uma boa notícia, a gente pega no telemóvel para ligar a alguém. Não é? A gente quer comunicar a alguém. Por isso, aquele que se encontra de verdade com Jesus torna-se missionário. Porque ninguém encontra Jesus de verdade e o quer guardar só para ele. Porque a nossa vida ganha um sentido absolutamente novo. E este é o caminho da Igreja Sinodal. É o caminho de Emaús. E quase que podia ficar por aqui, mas como é até às 10h30, ainda aproveito para dar. Não, ainda tenho mais folhas. Não andei a escrever agora. Não estou a ler as folhas, mas escrevi-as. E agora passamos, ainda não falei do livro dos Atos dos Apóstolos, que é o que falta. De facto, o manual da Igreja Sinodal. Os Atos dos Apóstolos são, em primeiro lugar, esta viagem da palavra, mas uma viagem da palavra guiada pelo Espírito Santo. E era aqui que eu gostaria de me deter em primeiro lugar. A sinodalidade não é uma mera técnica pastoral. A sinodalidade não é apenas uma ferramenta para evangelizar hoje. A sinodalidade faz parte da identidade da Igreja. E por isso, como diz o Papa, ela vive a partir do Espírito Santo. Porque é ele o grande protagonista da missão da Igreja. Dizemos isto vezes sem conta. O Espírito Santo é o protagonista da missão da Igreja. Contudo, tantas vezes construímos o caminho eclesial prescindindo do Espírito Santo. E este é o grande desafio. É que o Espírito Santo molde mesmo o nosso caminho. Que tenhamos no nosso coração a docilidade para caminhar à luz do Espírito, o que é bastante exigente. Porque nós sabemos muito bem o que é que temos de fazer. Não é? Quantas vezes a nossa oração é para dizer a Deus o que é que Ele deve fazer? Porque a gente já sabe, a gente pede o que quer, porque a gente é que sabe o que é que precisa. O Nosso Senhor só tem que obedecer e tudo corre bem. Nosso Senhor obedecer. Não é? A gente esquece que a oração é precisamente ao contrário. Não é? São Paulo diz na carta aos Tessalonicenses que devemos rezar sem cessar. Não é? Rezai sempre. Orai, orai sem cessar. Mas não é rezar sempre até que Deus nos ouça. É rezar sempre até que nós ouçamos melhor a voz de Deus. Aquele que abre o coração ao Espírito Santo torna-se alguém aberto às surpresas que o Espírito quer fazer nascer hoje. O livro dos Atos dos Apóstolos é fundamental neste caminho sinodal da Igreja, porque faz com que a Igreja caminhe aberta à novidade. Vamos ver caminhos de resistência. Pedro é um deles. Pedro é um resistente ao Espírito Santo. É? E resistente àquilo que aparece de novo diante dele. É? Sobretudo quando tem de ir à casa de Cornélio, como vamos ver a seguir. Ora, o Espírito Santo liberta-nos de algumas tentações. A primeira, um pessimismo paralisante. Está tudo mal, não é? Isto está uma desgraça, Sr. Abade. Os miúdos da catequese não vêm à missa, os pais não querem saber, menos gente na igreja, está sempre tudo mal. Não é? O pessimismo é sempre paralisante. O otimismo também pode ser desencarnado. Não é? Nós não somos homens nem do pessimismo nem do otimismo. Não é? Nós nem olhamos para o copo. Uma vez perguntaram-me se eu olhava para o copo meio vazio ou meio cheio. Eu disse, eu olho para a fonte para poder encher o copo. Não é?
Nem para o meio cheio, nem para o meio vazio. Nós somos homens da esperança, homens e mulheres da esperança. Olhamos para a fonte, que é Jesus Cristo. E por isso a esperança renova-se. Não quer dizer que esteja tudo bem, mas também não está tudo mal. Somos filhos do Deus da esperança. Não estamos em Sexta-feira Santa, em que tudo parece muito negro. Também ainda não estamos no reino da bem-aventurança eterna, onde já está tudo bem. Mas estamos na manhã de Páscoa. Somos homens e mulheres da manhã de Páscoa. Vislumbramos esse dia novo e belo que a ressurreição de Cristo nos oferece. E por isso caminhamos à luz desse Espírito. Mas o Espírito Santo, sobretudo, liberta-nos do saudosismo do passado. Não é? Antigamente é que era bom. Olha, antigamente toda a gente vinha à missa. Toda a gente pagava o boleto ao padre. Sabe que era bom. Agora, Deus me livre, ninguém quer saber. Fica o envelope na caixa de correio, ninguém pega nada. Quer dizer, liberta-nos do saudosismo, porque o saudosismo do passado tem duas coisas muito engraçadas. Em primeiro lugar, o saudosismo do passado leva-nos sempre ao mau juízo do tempo presente. Dizemos que antigamente era bom para dizer que agora é uma desgraça. E eu tinha um professor que dizia sempre, sabem aquele tempo do passado que era tão bom, tão bom, tão bom? Coloquem em qualquer época da história, nunca existiu. Nunca existiu um tempo assim tão bom. Mas liberta-nos também da tentação de dominar o presente. Nós servimos as mudanças que o Senhor quer fazer. E por isso este caminho da sinodalidade é, por um lado, um caminho aberto ao Espírito e, por outro, um caminho à luz da cruz do Senhor. Nosso Senhor não nos convidou para o sucesso, ou melhor, não nos convidou para a vida fácil. Quando a vida estiver, a cruz começar a ser pesada, estamos no sítio certo. Porque se alguém quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A sinodalidade acontece pela capacidade de configurar a nossa vida com o mistério da cruz do Senhor, com o horizonte da entrega que a cruz do Senhor nos reclama. Por outro lado, o livro dos Atos dos Apóstolos apresenta-nos uma eclesiologia poliédrica. O que é que isto quer dizer? É muito interessante pensar que esta minha tese de doutoramento, que entrou ontem em Roma, é sobre o ministério. Portanto, numa primeira fase estudei a sinodalidade, na segunda fase estudei o ministério pastoral numa igreja sinodal para o contexto sociocultural português. No fundo, como ser padre em Portugal seria o tema da tese, assim, embora o tema principal é pastores para uma igreja em saída. Mas é a partir da nossa realidade portuguesa, a partir da identidade do ministério ordenado, como ser pastor numa igreja sinodal. E quando vamos à Sagrada Escritura para perceber como é que acontecia o ministério de presidência, vemos como os ministérios que surgem na comunidade neotestamentária, de modo particular nos Atos dos Apóstolos, são ministérios que nascem à luz da realidade que têm diante de si. Não é uma igreja monolítica e monoforme, mas uma igreja que, na diversidade, na pluralidade de experiências, caminha na unidade. E este é o maior desafio da sinodalidade. E este é o maior testemunho que a igreja pode dar hoje. Diante de um mundo tão complexo, dizemos que aquilo que caracteriza a pós-modernidade é ser um mundo marcado pelo fim das grandes narrativas, um mundo marcado pela fragmentação pós-secular e pós-cristão, né? Onde somos marcados por um sincretismo religioso. Num mundo assim, tão plural, não é? E tão pluralista, a sinodalidade aparece como a possibilidade de caminharmos juntos, não obstante a diversidade. A diversidade não é um inimigo da unidade, diria. A diversidade até é o lugar onde a unidade é chamada a acontecer. A partir do Espírito Santo, não é? Que, como diz o Papa Francisco, é o mestre da unidade nas diferenças. Posto isto, há alguns elementos ou alguns momentos, e era aqui que eu queria colocar o acento, dos Atos dos Apóstolos. O tempo está a terminar, por isso, vamos lá. Coragem. Não adormeçam. O primeiro lugar, por excelência, de sinodalidade dos Atos dos Apóstolos é Atos 2, versículo 42. Estão fartos de ouvir isto. Eram assíduos ao ensino dos apóstolos, à união fraterna, à fração do pão e às orações. 4 pilares fundamentais da Igreja Sinodal. Assíduos ao ensino dos apóstolos, à palavra de Deus. Assíduos à união e comunhão fraterna, à fração do pão e às orações. Uma igreja sinodal tem de assentar nestes 4 pilares. Não é? Se faltar um, a cadeira cai. Não é? A cadeira tem 4 pernas. Sem uma delas, cai a cadeira. A igreja vive a partir daqui. Em primeiro lugar, unidos em torno da palavra de Deus. A palavra de Deus é o caminho que somos chamados a percorrer. Não é?
É a luz, o farol, que cantávamos no início dos nossos passos. Não é? A palavra de Deus é aquilo que gera unidade. Estamos unidos em torno da mesma palavra, em torno do mesmo Cristo, que é a palavra revelada. Depois a comunhão fraterna. Não existe igreja. A dificuldade de sermos igreja sinodal é a dificuldade em sermos irmãos. Quando me perguntam qual é a maior resistência da sinodalidade, a falta de fraternidade na igreja. Usamos vezes sem conta a palavra irmãos, mas tantas vezes é inconsequente. O padre diz muitas vezes, irmãos e irmãs. Não? Irmãos e irmãs. Não? Há conta disso, o outro não é conta da história do outro que apareceu em casa do padre para comer e comeu-lhe o frango. E por isso o padre teve que dizer, somos todos irmãos, mas cada um come em sua casa. Não é? Ora, é daí, ou seja, é aqui que radica em primeiro lugar esta... E ainda nós temos muitas palavras sobre a fraternidade que usamos, e até nesta linguagem hoje das redes sociais, não é? Se repararem, as redes sociais, há uma reflexão muito engraçada do professor Zygmunt Bauman, é um sociólogo polaco que morreu em 2016, mas que para mim aparece ainda hoje como um dos melhores leitores da realidade atual. E ele diz muitas vezes, pensem nas redes sociais. Ele falava muito no Facebook, morre em 2016, ainda era essa rede social mais dominante. Vede como usam a linguagem da relacionalidade. Pedir amizade, comunidades, não é? Gostar. Isto é, há um conjunto de linguagem que é relacional, de fraternidade e de amizade, mas dizia ele, com a facilidade com que peço amizade e aceito amizade, removo a amizade. Somos agrupados pelos mesmos gostos, ou pelas mesmas preferências, não é? E por isso, se eu gosto de uma determinada coisa, a determinada altura, vão-me aparecer como amigos e como realidades para eu aderir, aquelas que têm que ver com as minhas preferências. E com a facilidade com que entro num grupo, saio desse grupo. E por isso, por um lado, promove-se o vocabulário relacional, mas por outro, ele torna-se muito volátil. A grande crise de sinodalidade na Igreja é a crise da fraternidade. Porque não é fácil vivermos como irmãos. Mas é o único caminho para viver o Evangelho. Nisto reconhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, é este o caminho do Evangelho. Só uma igreja de irmãos é que se torna uma igreja sinodal. Depois, terceiro pilar, a fração do pão, a Eucaristia. A Eucaristia é o lugar de sinodalidade por excelência. E depois o quarto pilar, a oração. A sinodalidade, aberta a este primado da graça que eu falava, faz com que só se pode viver numa igreja que caminha em plena intimidade com o Senhor, e a oração é esse lugar por excelência de intimidade e de comunhão com o Senhor. Portanto, em primeiro lugar, então estes 4 pilares fundamentais. Em segundo lugar, temos muitos eventos sinodais. Eu agora, confesso, selecionei apenas mais 3 e todos eles muito simples. Primeiro, a instituição dos 7, Atos 6, 1 a 7. E chamo-lhe a instituição dos 7 porque muitas vezes chamamos a esta instituição a instituição dos diáconos. A literatura bíblica, os especialistas bíblicos hoje dirão que não é propriamente a origem do diaconado. Contudo, porquê é que é necessário instituir 7 homens de boa reputação para o serviço das viúvas do mundo helénico que precisavam de assistência e que estavam esquecidas? Portanto, a realidade da vida da Igreja começa a crescer, o Evangelho a divulgar-se, a tornar-se cada vez mais exigente no número de pessoas disponíveis para servir o Evangelho. Os helenistas começam a queixar-se e diz claramente em Atos 6:1 diz: por esses dias, como o número dos discípulos ia aumentando, houve queixas dos helenistas contra os hebreus porque as viúvas eram esquecidas no serviço diário. Agora já aparece a Igreja. É que quando começamos a ler o livro dos Atos dos Apóstolos, aquilo não parece a Igreja. Porque corre tudo muito bem, eles eram assíduos ao ensino dos apóstolos, à comunhão fraterna, à fração do pão, à oração. Tudo tão bem que a gente já, isto não é a nossa paróquia, deve ser uma paróquia lá de Jerusalém. Mas também não é agora, é que aquilo não está fácil. Ora, quando chegamos a Atos 6, dizemos, já isto já começa a ser a Igreja, começam a fazer queixas uns dos outros e tal, a ir ter com os apóstolos, a ter com o Sarabado para fazer queixas e tal. Portanto, estamos já no contexto eclesial. Isto é, para dizer, as dificuldades e os desafios surgem sempre na vida da Igreja. Qual foi a resposta? Os 12, e passo a ler a Escritura, que é sempre melhor que as minhas palavras.
os 12 convocaram a Assembleia dos Discípulos e disseram: não convém deixarmos a palavra de Deus para servirmos às mesas. Irmãos, é melhor procurardes entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, confiar-lhes essa tarefa. A proposta agradou a toda a Assembleia e escolheram Estevão e vem no nome deles todos. Isto é, diante de uma dificuldade, o que fazem os 12? Convocar a comunidade dos discípulos. Reúnem-se. Há uma dificuldade, conversamos sobre ela. A Igreja Sinodal é a Igreja que caminha em conjunto, que decide em conjunto, que dialoga em conjunto e que, por isso, em conjunto edifica a Igreja. Esta instituição dos 7 é uma primeira resposta à nossa pergunta sobre o modo de responder à realidade que temos diante de nós. A Igreja é chamada a responder à realidade concreta e, por isso, parte da realidade, ilumina com a palavra e, guiada pelo Espírito, oferece um caminho novo. Jesus nunca tinha falado de 7 homens de boa reputação, nunca tinha falado de diáconos para o serviço das mesas. E esta primeira comunidade, a Igreja Nascente, tem de dar resposta a uma necessidade a partir da palavra, mas sabem da parte de Jesus que é necessário anunciar o Evangelho e servir os irmãos, porque não se pode anunciar a palavra e deixar as viúvas que precisam de assistência completamente relegadas para segundo lugar. E por isso é necessário criativamente, e a criatividade na Igreja não é excentricidade. Às vezes achamos isso, não é? Eu sei padre, eu fui a um casamento do padre, era muito criativo. Só, valha-me Deus. Mas olha que se fugiu com a noiva, nem isso é criativo, que já não é o primeiro. Mas nem isso. Não é assim tão criativo. Mas, por criatividade, achamos sempre que criatividade é excentricidade. A criatividade não é excentricidade. A criatividade é a capacidade de dizer de modo novo aquilo que o Espírito Santo nos está a pedir aqui e agora. Essa é que é a criatividade. Criatividade é aquilo que acontece quando... Lembram-se daqueles 4 homens que levam um paralítico a Jesus? Não têm como chegar porque há uma imensa multidão à porta da casa. Descobrem o telhado e enfiam-no para o telhado. A criatividade é isto. É encontrarmos modos novos de levar a Jesus. Normalmente, os grandes criativos levam para si mesmos. Não é? Quando falamos de alguém que é muito criativo, nunca conduz a Cristo, conduz a si próprio, não é? E à sua excentricidade. Na Escritura, como na vida da Igreja, a criatividade é a capacidade de levar a Jesus, de gerar o encontro com Ele. Essa sim é a criatividade. Por isso a criatividade é esta capacidade de levar ao encontro de Jesus. E é isto que encontramos nesta narrativa, é a capacidade de ser fiel ao que Jesus disse, respondendo à realidade que se tem diante de si. É sempre esta a dinâmica dos Atos dos Apóstolos. É a dinâmica de uma igreja que caminha na história, de uma igreja que habita este tempo e este lugar, e que o faz a partir da palavra. E por isso, de um lado tem a realidade concreta, e do outro a palavra de Deus. E o desafio da igreja, este é o desafio da pastoral, não é outro, é fazer com que a palavra responda à realidade, com que a palavra e a realidade se articulem, sabendo que há uma relação dialética, mas que é sempre assimétrica. Esta reciprocidade é sempre assimétrica, porque a palavra de Deus tem sempre a preponderância, porque é de origem divina, mas que tem que dar resposta à realidade e evangelizar cada realidade. Avançando, outro momento, a dupla dinâmica de conversão. E chamo-lhe assim porque há mesmo uma dupla dinâmica de conversão. Em Atos 10, com Pedro e Cornélio. Cornélio é um pagão que, presumivelmente romano, era um centurião, que se converte à fé cristã ainda antes de ter conhecido Pedro. Portanto, há aqui há uma revelação. E ele é ele próprio que envia os seus homens a chamar Pedro para vir ao seu encontro. A partir dessa revelação que ele teve de um anjo. E Pedro é chamado a ir ao encontro de Cornélio, mas para isso vai ter que entrar em casa de um pagão. E um judeu não entra em casa de um pagão. Pedro tem até, neste contexto, aquele sonho, porque ele é convidado para comer em casa, para ir comer com os pagãos. E há aquele sonho de Pedro em que aparece uma toalha a descer do céu, portanto, aqui em Atos 10, uma toalha que desce do céu com os alimentos que não eram permitidos, segundo o culto judaico, e a voz que lhe diz, mata e come. E o Pedro responde como nós muitas vezes respondemos hoje, não é? Nunca foi assim. Não é? Nunca se comeu disto, também não vai ser hoje, não é?
É o que dizemos muitas vezes. O Papa diz que isto emperra a pastoral, que isto empanca a criatividade. Assim, não, aqui nunca se fez assim, Sr. Abade. Aqui não... Aqui foi sempre assim. Não dá para ser de outra maneira. Não é? A procissão que não for para aquele lado, Deus me livre, o santo nem conhece o caminho. Foi sempre assim. Não é? O santo cai abaixo do andor, se for por esse lado. Não dá. Aqui foi sempre assim. Não é? O próprio São Pedro disse isso, por isso também não há de ser assim um pecado tão grave, não é? Ele também disse, foi sempre assim. Contudo, Pedro desce à casa de Cornélio e come, não é, daquilo que à partida era considerado impuro. Porque, na verdade, o Evangelho de Jesus vem para renovar até essa relação com os alimentos, com os bens da natureza e de maneira diferente com a realidade. Contudo, o que é que eu aqui gostava de acentuar? Esta dupla conversão. A conversão de Cornélio só foi possível porque houve também uma conversão de Pedro. Mas Pedro já não era apóstolo. Pedro já não andava a anunciar Cristo ressuscitado, com certeza. Mas a conversão é um caminho permanente. E quando dizemos que a sinodalidade é um estilo para uma permanente conversão pastoral, porque é isso que é a sinodalidade no magistério do Papa, esta sinodalidade só gerará uma conversão pastoral quando gerar uma conversão pessoal. E, caríssimos, não vale a pena querermos partir para converter o mundo inteiro enquanto nos convertermos a nós próprios. Não podemos querer converter o mundo todo enquanto não nos convertermos a nós. Não é? Eu sei que já estou no fim do meu tempo, não já, Padre Álvaro? Mas eu vou contar só uma história de um velho franciscano que uma vez me disse assim, sabes, Sérgio, foi na altura da minha ordenação de diácono. Gostava de ter a tua idade, ele já tinha uns 80 seguramente. Gostava de ter a tua idade, porque com a tua idade eu queria converter o mundo todo. Pois, passou o tempo e o mundo todo era muita gente. Deram-me uma paróquia e eu dizia, bem, se eu convertesse os meus paroquianos já era um bom trabalho. O tempo ia passando e ajudar a converter a minha paróquia ainda era muita gente. Pensei, se eu ajudasse a converter esta gente mais próxima, mais para a missa ao domingo, era muita gente. E o tempo a passar, quer dizer, estes colaboradores mais diretos do Conselho Pastoral, não é? Se eu os ajudasse a converter já era bom. Ele, olha, com esta idade só penso uma coisa, se eu me converter a mim já faço um grande trabalho. Mas não há dúvida, não é de outra maneira. A conversão pastoral é a conversão pessoal. Quando vemos alguém que vive o Evangelho a sério, contagia-nos a nós. Alguém que se converteu de verdade a Jesus torna-se um melhor evangelizador. E é esta conversão pessoal e pastoral que a sinodalidade reclama. Porque senão a sinodalidade é apenas uma teoria, é um discurso muito bonito de uma igreja que caminha em conjunto, a beleza de caminhar juntos. Certo? Mas é a beleza de caminharmos juntos na exigência de nos convertermos. Na exigência de fazermos bem e de fazermos cada vez melhor à luz do Espírito. Na exigência de vencer o sempre se fez assim, para nos abrirmos à novidade que o Espírito Santo nos pede. E, finalmente, é a última passagem, e ela é muito simples, vocês já ouviram com certeza, é o primeiro concílio bíblico. Os biblistas não gostam que se chame Concílio de Jerusalém, mas Assembleia de Jerusalém. Atos 15, 1 a 34. O que é que aqui acontece? Nesta Assembleia de Jerusalém surge um problema. Não é? Estão-se a converter à fé cristã, não apenas os judeus, mas também pagãos, que não foram circuncidados, que comem alimentos que não estão previstos comer. E então como é que se faz? Devem ou não ser circuncidados os que chegam à fé cristã? Pedro diz que sim, embora depois foi à casa de Cornélio, aquilo depois foi ali uma confusão. Mas Pedro continua a achar que algumas prescrições eles devem seguir. Paulo, apesar de judeu muito piedoso, junto com Barnabé, diz que não é? Mas se há problemas, vamos conversar sobre eles. Não é? Não vamos começar à porrada, não é? Vamos conversar sobre eles. E por isso sobem a Jerusalém. Não é? Paulo e Barnabé, Pedro, reúne-se a comunidade. E é muito interessante, depois leiam em casa esta passagem, pode ser uma boa passagem para uma Lécio Divina até comunitária, ou até para nos ajudar antes, se os forem membros do Conselho Pastoral, antes de uma reunião do Conselho Pastoral, a véspera, a oração é essa. Lécio Divina de Atos 15. O modo como se constrói a igreja, como se decide em conjunto. Não é? Coloca-se um problema. As etapas são 4, não é? Em primeiro lugar, a exposição e descrição do problema, do versículo 1 a 5. Depois, o discernimento da Assembleia,
que se divide entre o debate e a decisão, e depois a apresentação e resolução do conflito. Ora, há um problema, os intervenientes são os apóstolos, os anciãos e toda a Assembleia, todos os discípulos. Tomam a palavra Pedro e Tiago, e é muito engraçado as duas intervenções, porque Pedro fala sobre a realidade, como foi à casa de Cornélio, como um pagão se converteu à fé, como o Espírito Santo desceu sobre ele mesmo antes de ele lá chegar. E Tiago recorda a palavra de Deus. As decisões na vida da igreja tomam-se sempre assim. Entre a realidade que temos diante de nós, e vou repescar aquilo que disse há pouco, e a palavra de Deus. E depois o Espírito Santo e nós decidimos. Decide-se em conjunto. O mais importante numa assembleia, num conselho pastoral, num conselho para os assuntos económicos, onde quer que seja, não é o que cada um pensa, é o que é que nós somos capazes de pensar juntos. Esta é a grande diferença. Este sínodo não é um sínodo para ver o que é que cada bispo pensa ou o que é que cada pessoa pensava na Assembleia Sinodal Paroquial. É o que é que nós somos capazes de pensar juntos, de construir juntos e de decidir juntos. E por isso, nesta passagem de Atos 15, encontramos aquilo que é o caminho da Igreja como acontecimento sinodal. As primeiras comunidades cristãs fazem a experiência daquilo que hoje chamamos a sinodalidade. Caminhar juntos, decidir juntos e construir juntos a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o caminho. Os lugares de sinodalidade devem ser lugares onde, e era com isto que gostaria de terminar, com aquilo que o Papa Francisco diz ser condição imprescindível para a sinodalidade, que é falar com liberdade e escutar com humildade. O Papa diz que estes são os dois pilares fundamentais da sinodalidade. Quando dizem, o melhor aconselho é este. Ele diz isto a partir até do sino da família, em que ele diz, bem, houve um cardeal que veio falar comigo para dizer que muitos bispos não falam com liberdade na Assembleia Sinodal porque têm medo de de não serem bem compreendidos. Não é? E por isso preferem não dizer o que pensam. E o Papa diz, isto não é sinodalidade. Sinodalidade é falar com liberdade, não para dizer o que nos apetece, mas para dizer aquilo que o Espírito Santo nos pede aqui e agora. E escutar com humildade de quem não sabe tudo. Nós gostamos muito de falar com liberdade, temos alguma dificuldade em escutar com humildade. Faz-me sempre lembrar um livro que me ofereceram o ano passado, cujo título é um livro de Schopenhauer, cujo título é A Arte de Vencer uma Discussão Sem Ter Razão. E o Schopenhauer começa por dizer uma coisa muito engraçada na introdução. O que vale mais é a introdução. Depois são as técnicas para ter razão, para vencer a discussão sem ter razão. O Schopenhauer começa por dizer que quando partimos para uma discussão, partimos os dois na procura da verdade. Mas quando eu percebo que o outro é que tem razão, eu deixo de querer descobrir a verdade para convencer o outro do meu ponto de vista. E isto não é sinodalidade, diria o Papa. Capacidade de caminhar junto com o outro, de construir junto com o outro. E para terminar mesmo, isto só é possível numa igreja de irmãos. A primeira comunidade cristã era o lugar onde se vivia o Evangelho a partir da fraternidade. O déficit de sinodalidade que temos na igreja corresponde ao déficit de fraternidade. Só seremos igreja sinodal, e podíamos tirar o sinodal, porque isto é uma redundância. A igreja sinodal é uma redundância, é um pleonasmo. Porque dizer igreja significa dizer um povo que caminha em conjunto. Ser sinodal significa caminho em conjunto, é a mesma coisa. Ora, só seremos igreja quando vivermos como irmãos. Nisto reconhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Muito bem, muito obrigado e vou-me calar. Muito obrigado, Padre Sérgio. Esta é uma bela reflexão que também nos fazia tão bem ter ouvido antes de todo este processo sinodal, porque se calhar agarrávamos e trabalhávamos melhor o processo sinodal, mas esta é uma conferência, ou uma palestra, uma reflexão hoje aqui, que também nos sabe bem e vem na hora certa, porque se calhar para muitos de nós o sínodo já passou. Não é? Passou por nós, demos uns apontamentos. Curiosamente, hoje estava a arrumar coisas e veio-me à mão as respostas que aqui na paróquia conseguimos, de
muitas formas, não é? E de facto, nós continuamos em sínodo, neste sínodo 2023-2024, mas estamos sempre em sínodo, não é? Estamos sempre em caminhos juntos. Eu não vou agora estar aqui a levantar questões, espero que vocês o façam, naturalmente, mas pensai só como tantas das questões das nossas vidas paroquiais seriam questões menos, enfim, não digo fraturantes, digo aqui dilacerantes, se nós dessemos um bocadinho mais a voz ao Espírito. Não é? A crise de vocações. Não é? O Padre Sérgio diz que não existe. Não é? Diz? Eu depois Pois, posso não é? responder à pergunta. Não, eu não estou a pôr, perguntou por questões práticas da gente pensar a questão dos ministérios na vida eclesial, não é? O bispo agora, na sequência daquilo que a própria Igreja abriu para os leigos, o ministério de leitores, de catequista, de acólito, não é? Estas coisas assim, vamos pensar nelas assim, vamos ao ritmo do Espírito, não é? Sem deixarmos... Mas vamos pensar também que sinodalidade é também incluirmos nesta reflexão os pais, aqueles que só trazem os miúdos até à primeira comunhão e no segundo ano já anunciam ao catequista que ele vai desistir no fim da comunhão. Estou a perceber estes exemplos, não é? O Papa, acho que uma vez até lembrou, lembrem-se que na Igreja são todos igreja, todos que são batizados. Depois, a partir daí, todos são batizados, são igreja. Mas são questões assim, não é? Portanto, eu acho que agradeço muito ao Padre Sérgio, da minha parte, não estou a fechar agora este tempo, mas dá-me ideia que esta conferência, que nos fez revisitar um bocadinho tantos caminhos da Escritura, sobretudo no Novo Testamento, nos permitem pensar assim muitas coisas. Não para hoje termos aqui resposta, mas para nos deixarmos interpelar e irmos refletindo sobre isso. A este respeito, quem quer dar o primeiro tiro? Senão o Padre Sérgio já tem a deixa da crise das vocações. Eu brinco sempre com isto, enquanto penso na pergunta, brinco sempre com isto, a questão da crise de vocações, porque há um padre italiano, o padre Virgínio Rotondi, que diz que não há crise de vocações, há crise de respostas, porque Deus continua a chamar. O que faltam são respostas hoje, não é? Portanto, não é de vocações, que a palavra vocação significa chamada, não é? Do verbo latino vocare, significa chamar. Não há crise em chamar, há crise em responder, não é? Não respondem. Muito bem. Eu acho que eles estão com medo, dizem, se a gente faz uma pergunta, ele já falou tanto. Se a gente faz uma pergunta, ele fala outra vez outro tanto. Estão com medo. Diz, Sandra, faz favor. É só para agradecer a sua palestra e tenho prazer de ter voltado a ver. É só isso que queria dizer. Obrigada, gostei muito. Muito obrigado. Não sei, mas como é que nós poderíamos fazer
chegar, que eu se calhar tenho pena e se calhar isto dirigiu este tipo de... Eu não sei se os jovens iriam ouvir da mesma forma que eu ouvi. Também não sei se iriam ouvir da mesma forma. Se calhar a idade também nos faz ouvir as coisas de forma diferente. Mas não sei se era possível ou não, que impacto é que teria este tipo de formação mais dirigida aos jovens e se eles diriam. Isto me deram muito. Vitor, eu não resisto a dar uma pequena resposta. Eles dizem o mesmo, não é? Eu ouvi mais nas Jornadas Mundiais da Juventude que em todas as missas que eu fui. Não é? Isto é, são espaços diferentes, não é? E a proposta que foi feita, agora falo em nome do Conselho Pastoral, quando pensámos um bocado nisto, e é o que tu também queres dizer, é a necessidade de formação do povo de Deus. Não é? Há a formar, há a celebrar, há a anunciar e há a servir. A caridade. Todas são importantes, não é? Sentimos esta falta. Precisamos também de quem nos sirva bom alimento. A gente agradece esta juventude toda daqui. Mas é normal que a gente sinta falta disto. É preciso. Não sei se os jovens, digamos, formatam assim as reflexões. Mas, desculpa é lá que vos diga, com toda a caridade, no dia 13 de janeiro, que não foi há muito tempo atrás, os jovens convidaram-nos para falar aos adultos, aos leigos. Quem é que lá esteve? Levantou uma mão. 2, 3. É verdade ou não foi verdade? Foi interessante ou não foi? Pronto. Isto só para dizer, é preciso também aqui, nós... Agora comparo que se calhar que falo e não devia estar aqui, mas também devo, se calhar, não é? É preciso a gente também sair do nosso quintal, não é? O espaço onde a gente se encontra não é no nosso quintal. O padre Fernando Rosas é do meu curso, ele está agora em Pedrouços, começou assim com algumas dificuldades de saúde, mas ele antes esteve a paroquiar em São Pedro da Cova, meu vizinho, de Foz de Sousa, não é? E almoçávamos sempre à quinta-feira juntos. Uma vez, na brincadeira, ele contou lá uma situação de alguém a quem ele disse, chamou alguém e disse, eu preciso de formar a sua consciência, que eu vou precisar da sua opinião. E muitas vezes acontece isso entre nós cristãos. É por isso que depois não há encontro. Percebes, Vítor? Não estou lá? Sim, claro que a intergeracionalidade faz parte da vida da Igreja. E esta questão de vencermos o nosso canto, de uma ação pastoral que... Porque, de facto, sim, eu acredito... Eu pensava, quando eu via fazer essa pergunta ou essa interpelação, eu pensava, e nós, quando éramos jovens, era a este tipo de iniciativas que aderíamos? Não é? Portanto, aí está... A Igreja procura ir respondendo aos jovens, aos mais velhos, aos mais novos, e depois há a marca da intergeracionalidade que é própria da Igreja, não é? De caminharmos juntos. No livro dos Atos dos Apóstolos é isto que se sublinha. Não é? Nunca aparece a palavra leigo no Novo Testamento. Aparece sobretudo a palavra laos, que significa povo. O Concílio Vaticano II faz esta redescoberta da necessidade de caminharmos juntos. O Sínodo dos Jovens tinha uma expressão muito engraçada no documento final, que era passar de uma pastoral de setores a uma pastoral de projetos. Deixarmos cada setor projetar a sua atividade para passarmos a fazer um projeto conjunto, onde cada setor depois se inclui. Mas esta é a grande passagem de cada um trabalhar no seu quintal para passarmos a trabalhar juntos no mesmo reino, não é? Na mesma seara. Até porque a seara é grande... Os trabalhadores são poucos. Não é? O que é que isto significa? Que vai haver muitos frutos, porque a seara é grande. É o texto com mais esperança do Evangelho. Há uma seara enorme. Há muito fruto para colher. Não é? Os trabalhadores são poucos porque o fruto é muito. Quería partilhar, ¿no? No somos de Sudamérica, de Venezuela, y también sentimos
solo los jóvenes, yo digo jóvenes menos de 95, ¿no? De 95 años, están a procurar este tipo, en función de esta sinodalidad, acercarnos más, ¿no? Sentimos esta falta de estas palestras, estos temas, hacen que no estemos más próximos de la iglesia. Estamos en la pastoral familiar de Perosinio y ya varios casais, hacemos parte del movimiento de matrimonios de casais, y los matrimonios hemos visto que están a procura de este tipo de actividades para conocer más a palabra, conocer más, estar más próximos de Jesús. Muito obrigado. Uma das coisas que se reclamou muito nas sínteses sinodais, quer das dioceses portuguesas, quer na nossa síntese nacional, e mesmo na etapa continental, é a necessidade de formação. E eu não sei se não se reclama mais necessidade do que depois presenças quando a gente organiza a formação, mas foi muito reclamada a necessidade de formação, porque de facto a fé nasce para adultos. A fé é uma realidade de gente adulta. Quando nós falamos dos grandes problemas da infância, por exemplo, da catequese da infância e da catequese da adolescência, é porque vivemos um contexto que já não se compadece. Eu não queria entrar por aqui, porque isto leva a uma reflexão grande, mas se nós repararmos no livro dos Atos dos Apóstolos, é este o manual da sinodalidade que abordamos esta noite. Em nenhuma passagem aparece o batismo das crianças, ou a catequese dos adolescentes ou das crianças. Porque estamos numa realidade onde o Evangelho está a chegar como primeiro anúncio. E por isso, em primeiro lugar, dirige-se aos adultos. A proposta da fé é uma proposta para a gente adulta. Não é? E depois são os pais que, comprometidos com a fé, ao darem o melhor que têm para os seus filhos, também lhe dão a fé. E a catequese da infância e da adolescência aparece no contexto de uma sociedade cristã. Aquilo que há 50 ou 60 anos encontrávamos aqui. Um regime de cristandade, onde se era cristão logo pelo nascimento, onde em casa se rezava todos os dias, chegava-se à escola, ainda me aconteceu isso comigo, em minha casa rezava-se o terço todos os dias, e eu não nasci há 50 anos. Mas era assim em minha casa, rezava-se o terço todos os dias, com os meus avós. Eu chegava à escola, a minha professora rezava antes das aulas começarem, e depois ao domingo íamos à missa e à catequese. E o que acontecia ao domingo à tarde, como eu andava muito com os meus avós, era sair de casa para ir ver uma procissão, ou para ir... A minha tia tocava na banda de música e nós lá íamos ver a procissão onde ela estivesse a tocar na banda de música. Não é? E há aqui uma perfeita sintonia na sociedade. Os três lugares de educação por excelência, família, escola e paróquia, estavam em perfeita sintonia. Com a pós-modernidade e com o contexto em que vivemos hoje, já a família não é mais a igreja doméstica, ou não tem esta matriz fortemente nuclear e católica como tinha no passado. A escola tem de ser laica, como a cadela da minha vizinha, era a única laica que eu conhecia na altura. Agora não, mas na altura a única laica que eu conhecia era a cadela da vizinha. Mas agora não, agora é a escola, tem de ser laica. E a sociedade vive um tempo de biodiversidade. Daí que já não se é cristão pelo nascimento, é-se cristão pela adesão livre. E só tomamos decisões absolutamente livres e marcantes e decisivas na idade adulta, como é óbvio. Não é? E depois, a agravante do que dizia há bocadinho, creio que era o padre quando dizia, e estão para fazer a comunhão e ir embora. Não é? A única experiência que fizeram de fé foi até aos 7 anos de idade, onde tiveram uma catequese adaptada à sua idade. Deixaram a catequese e nunca mais ouviram falar de Nosso Senhor. A memória que fica da fé é de uma fé infantil, que já não dá sentido à idade adulta. E por isso temos a crise que temos hoje. Não é? Isto está também, de algum modo, quem reflete muito sobre isto é um Armando Mateo, que tem escrito aí alguns livros, que foram agora traduzidos para português, de como trazer os jovens à missa, a primeira geração incrédula, o converter Peter Pan, são uma série de livros, são todos traduzidos já para português. Onde se coloca estas questões. Isto é, a fé é uma realidade para a gente adulta, comprometida com a fé, contagia os outros com o Evangelho. Não é? E por isso é preciso que a Igreja saiba habitar o contexto contemporâneo, saiba criar lugares de formação, porque senão iremos ficar, e era aqui que eu queria chegar, iremos ficar com aquela formação da infância. Não é? E ela necessita de ser refundada, aprofundada, para que continue a dar sentido à fé hoje. E creio que esse pode ser um dos elementos decisivos para a evangelização hoje.
Capacidade de uma formação que dê sentido, não é? Que dê sentido à vida cristã, que ofereça o sentido que hoje precisamos. Porque estamos no melhor tempo da história para evangelizar, não tenham dúvidas. Os homens e mulheres de hoje não são menos capazes de Deus que os homens e mulheres de há 50 anos atrás. É necessário sermos capazes de comunicar o Evangelho hoje para os homens de hoje. Isto significa um renovar da linguagem da Igreja. A Igreja Sinodal também é uma Igreja que sabe comunicar melhor. E é preciso saber comunicar com o mundo de hoje. Não é? Nós atribuem a frase ao Einstein, há quem diga que não era dele, não é? Mas diz que repetir os mesmos procedimentos e querer chegar a resultados diferentes que é insensatez ou loucura. E nós continuamos a fazer exatamente igual como fazíamos e queremos ter resultados diferentes. E não vai ser possível, porque a fazer sempre a mesma receita, o bolo vai ser sempre igual. Para fazer um bolo diferente, tem que fazer uma receita diferente. Posso usar os mesmos ingredientes, mas ao menos mudar-lhe a decoração. Não é? Portanto, é necessário dizer o Evangelho de sempre com a novidade de hoje. E isso é possível, porque a realidade é sempre nova e o Evangelho sempre que se comunica é novo. E, portanto, aquilo que temos para dar é a novidade do Evangelho, que ilumina a novidade da realidade de hoje. E é este o exercício do Concílio Vaticano II e é o exercício que nós temos de continuar a fazer hoje. Mas isto é muito exigente. Eu não tenho a solução. Temos os ingredientes. Depois vamos meter as mãos à massa e fazer caminho. Não é? E como dizia Santo Agostinho, se Nosso Senhor, quando voltar, não nos encontrar vitoriosos, ao menos que nos encontre a lutar. Portanto, se não nos encontrar a conseguir evangelizar, põe-nos a lutar para sermos capazes de conseguir. Estamos a terminar. Não sei se alguém quer fazer mais uma questão. Eu aproveitava, Vítor. Quem queria? Diga então. E se confessassem uns aos outros, já faziam um grande trabalho. Fiz mal a puxar o micro nessa altura. Mas é verdade o que diz. É uma tentação para todos. É uma tentação para todos. E com o risco de, quando fazemos diferente, é para desvalorizar o produto. Isto é, o que eu quero dizer com isto? Hoje fazia esta reflexão esta tarde, até com o diretor da nossa Faculdade de Teologia. Sim, mas isto não é dos... Quer dizer, isto é uma tentação de todos. A tentação do sempre se fez assim é uma tentação de todos. Foi a tentação de São Pedro, que era o primeiro Papa da Igreja. É também o risco de fazermos algo diferente e de novo. Há sempre um risco, quer dizer assim, bem, e se isto corre mal? Eu lembro que uma vez, num dos lugares por onde passei, quando fiz uma proposta para a mudança da catequese, uma das catequistas dizia: padre, e se isto corre mal? Eu disse: bem, não há de correr pior que o que está a correr agora, não é? Também não está a correr assim tão bem, não é? Nós não temos a solução melhor, não é? Portanto, há uma dimensão sempre de risco. Há também um modo como nós aprendemos, e isso não pode ser condenável. Portanto, sempre se fez assim e aprendemos assim, não é? E evidentemente que alguma coisa se tem de fazer de novo e diferente.
Deu o exemplo das confissões da Quaresma. Não é? Eu estive em Anteiguetim como vigário paroquial há 11 anos atrás e voltei agora. E vi o calendário da Quaresma, temos menos dias de confissão porque dizem que agora vem menos penitentes e por isso até dá jeito. Distribuímos-nos, já não vamos todos a todas porque não é preciso. Mas mantemos o mesmo horário de há 11 anos atrás, que é confissões às 9 da manhã e às 9 da noite. E eu fiquei a pensar a pensar nas minhas paróquias, estou lá desde setembro, mas eu disse, quem é que a gente vai confessar às 9 da manhã em Guetim? Bem, se calhar vamos ter mais do que à noite, não sei, porque as pessoas de idade tanto vêm de manhã como vêm à noite, e se for, como ainda não é muito, a Páscoa é cedo e tal. A verdade é que haveremos de pensar, eu por exemplo fiz a experiência de no Advento confessar as crianças da catequese com uma outra dinâmica preparada, que começa com uma dinâmica sobre o que é a reconciliação para depois confessá-los a seguir. E foi completamente diferente quando me sento no banco da igreja a confessar e não fiz preparação nenhuma antes. Não é? Porque eles próprios prepararam a confissão, a dinâmica até levava a que eles preparassem um ato de contrição diferente para a confissão que iam fazer. Não é? Claro que isto foi fácil fazer em Guetim, onde a paróquia é pequenina e eu num sábado confessei a adolescência e no outro confessei a infância. Não é? E fiz a dinâmica com todos e uma dinâmica muito prática. E pronto. Ora, é necessário pensar sempre de modo novo. A própria confissão, podíamos até entrar por aí, poderia levar-nos a repensar hoje o modo... A confissão não foi sempre uma confissão auricular. Não é? A confissão... No princípio da Igreja, a confissão dos pecados estava reservada aos pecados graves e que eram objeto de confissão pública e de penitência pública. Não é? O Santo Ambrósio pôs o imperador a fazer penitência à porta da Igreja. Não é? Agora, hoje a nossa confissão ganhou contornos diferentes, ganhou aquilo que chamamos de uma confissão mais devocional. Agora, a grande mudança e a grande transformação é sempre a do coração. E depois a primeira conversão é a nossa. E é aí que eu aponto sempre o caminho. É verdade, a Igreja tem que ser diferente. Então começo eu por ser diferente. A Igreja tem de mudar. Então começo por mudar eu. Não é? Eu lembro que naquela dinâmica do exercício da sinodalidade, da Assembleia Sinodal na paróquia, estava na paróquia da Sé, uma paróquia muito pequenina, ali na Baixa do Porto. E com a equipa de coordenação pastoral estávamos a tentar ver a pergunta que íamos colocar nos trabalhos de grupo da Assembleia Sinodal. E um disse, podia ser o que é que eu mudaria na Igreja. E eu disse, não, assim não, que ainda vão dizer que é o padre. É melhor perguntar, o que é que eu mudaria em mim para que a Igreja mude? Começar a partir de mim. O que é que eu mudava em mim para que a Igreja possa mudar? E se cada um fizer este exercício, haveremos de começar a ver a transformação da Igreja. E é essa a grande transformação. Porque também o inverso pode acontecer. Eu lembro o Papa Francisco. Falamos sempre todos do Papa Francisco. Isto é que é um Papa. Quer dizer, também há quem diga que não é? Sobretudo alguns meios mais conservadores. Mas a larga maioria, até de quem está fora da Igreja, diz, isto é que é um Papa, o Papa Francisco, agora é que a Igreja vai mudar, não é? Eu lembro, e sobretudo na eleição dele, não é? Após a eleição do Papa Francisco, agora sim, os padres vão casar mesmo que não queiram, não é? Estava tudo assim, vão casar mesmo que não queiram, eles têm que casar e tal. As mulheres vão rezar missa. E começamos a achar, por um lado, que o Papa vinha para dar cabo disto tudo. Por outro lado, achamos que a Igreja já era diferente porque o Papa tinha mudado. E eu muitas vezes disse isso. Não é pelo Papa mudar que a Igreja muda. A Igreja muda quando todos nós mudarmos. Esta conversão pastoral é uma conversão pessoal. É aí que a conversão acontece. Não é? E é aí que os confessionários se vão encher, é aí que as assembleias se vão encher. Agora, também temos que deixar de pensar da Igreja de massas. Eu fez-me bem passar pela paróquia da Sé. Porque eu fui dos poucos padres na Diocese do Porto, onde a Assembleia triplicou e quadriplicou e quintuplicou depois da pandemia. Porque a igreja estava fechada há 6 anos, não é? E, portanto, ela não tinha era ninguém. Portanto, sempre que vinha gente, foi muito mais. A paróquia da Sé, a igreja de Santa Clara, que quem nunca foi ver é pecado mortal, que é das igrejas mais bonitas de Portugal. Para mim, a igreja mais bonita, de facto, de Portugal.
E eu entrei como pároco, tive lá várias coisas boas. A primeira, entrar numa paróquia para inaugurar as obras da igreja. Portanto, ótimo, não é? Já estão as obras feitas e pagas. Maravilha, não é? Não se pode querer melhor. Agora, para vir pagar as favas, agora anda que tem que fazer as obras. E depois, ter uma paróquia que começa a ter um ritmo mais paroquial, porque a igreja estava fechada, celebravam na sebe, e ali uma catequese residual. E com isto habituei-me a caminhar com os que vêm. A primeira vez que lá celebro missa tenho 4 pessoas a contar com o funcionário que estava a ajudar a pôr as coisas. E quando lá saí já tinha na missa da semana umas 40 pessoas, no mínimo. Ao sábado não havia missa dominical, que essa era na Sé, portanto a paróquia da Sé, a igreja da Sé é Santa Clara, mas a Sé é a igreja principal que está na paróquia. E celebrávamos a missa vespertina ao sábado e que tinha também já uma boa assembleia. O encontro sinodal teve 30 pessoas, o que para mim foi ótimo, porque numa paróquia como a Sé, isso foi uma vitória. O que é que aconteceu com isto? Aprendi a perceber que não é a quantidade, ou melhor, não é a preocupação pela quantidade, porque também dizer somos poucos, mas somos bons, eu digo sempre, isso eu não sei. Que somos poucos eu vejo, se são bons bem Nosso Senhor, não é? A quantidade é comigo, a qualidade é com Ele, não é? Portanto, eu tenho sempre a tentação da quantidade, porque a qualidade é com o Nosso Senhor. Mas aprendermos a viver, nós seremos uma igreja de cada vez menos gente. Em primeiro lugar, porque somos menos. Os meus avós tiveram 15 filhos, meus avós paternos, e os maternos tiveram 7. Nenhum dos filhos teve mais que 2. Isto dá logo uma baixa terrível, não é? Na natalidade. Não é? O meu avô era um homem trabalhador. Sobretudo para alimentar tantos filhos, não é? A minha avó era educadora de infância, porque com 15 filhos era o trabalho dela, não é? Não era outro, não é? Ora, isto para dizer, vivemos numa Europa envelhecida, não podemos esperar. Temos muitos idosos na igreja. Não me admira. Se a Europa está envelhecida, o que é que eu estou à espera? Não é? Ora, é necessário também perceber que a igreja habita a realidade em que nos encontramos, não é? E por isso, há que olhar com realidade para aquilo que somos e perceber que não seremos mais a igreja de massas do passado, mas seremos uma igreja muito mais convicta. Há uma reflexão muito boa, e com isto termino, porque está a chegar a hora que temos que ir embora, e amanhã é dia de trabalho, mas é necessário pensar, eu ia apontar o Enzo Biemi, é para mim o melhor catequeta da atualidade, e tive a graça não de ser meu professor, porque eu já tinha, quando ele começou a dar aulas na minha universidade, já tinha terminado o currículo da licenciatura, mas fui assistir às aulas dele. E o professor Biemi, para mim, é de facto um homem que pensa a realidade de modo muito interessante. E o professor Biemi dizia uma coisa que a mim me marcava sempre, que era muito bom ser padre há 50 anos atrás, comecei catequista há 50 anos atrás, e vai ser muito bom ser padre daqui a 50 anos. Vocês são aqueles que têm o exercício maior, que é de viver este tempo de transição. Ele dizia, há 50 anos atrás tínhamos um cristianismo de tradição, onde se era cristão, pelo simples facto de termos nascido. Daqui por 50 anos seremos cristãos por pura adesão livre. Não será mais o contexto social, familiar, em que nascemos a condicionar a nossa adesão. E isso faz da igreja aquilo que ela deve ser, um lugar do primado da graça, um lugar da vivência a partir do Espírito. E este tempo de transição é um tempo muito exigente, porque, por um lado, estamos a segurar a árvore que está a cair. Um cristianismo de tradição, muito enraizado numa lógica de sacramentos, não é? Tanto a fé dos 3 carros, não é? Vimos num carrinho de bebê para o batismo, vimos num carrão para o casamento e depois na carreta da funerária para o funeral, não é? Os 3 carros da fé, não é? Diz que é a fé dos 3 carros. E essa está em declínio. E hoje começamos a ter nas nossas comunidades gente que encontramos sobretudo nos jovens. Quando os jovens estão nas coisas, há bocado falámos jovens, quando os jovens estão nas coisas, estão de verdade, estão a sério. Porque eles ou estão ou não estão. E os outros vão estando, não é? E portanto, há aqui uma consciência de ser igreja, que será de um sentido de pertença muito forte, não é? Mas não quero fazer disto futurismo,
Mas é este contexto que nós temos de saber habitar. E eu acho que esse é o exercício maior. Habitar o sentido humano, habitar o horizonte antropológico contemporâneo. Esse é um grande desafio. Fazer com que o Evangelho dê sentido à vida de hoje, à realidade concreta dos homens e mulheres de hoje. E isto só se faz numa igreja sinodal. Colocando-nos a caminho. Ouvindo a realidade concreta. De gente que tem vidas tão difíceis. Eu termino... Está na hora de terminar, não é? Muito obrigado e desculpem lá. Estamos. Obrigado. Estamos a terminar. Deixem-me só 2 minutos. Peço-vos um bocadinho de paciência. Destas catequeses, destas reflexões, que não deixam de ser catequeses, devem sair mais questões do que resoluções. Questões para depois serem trabalhadas nos grupos. Não é? Por exemplo, eu só vou pôr aqui 2 ou 3. Nós, no tempo da pandemia, tivemos exemplarmente equipas de acolhimento. Hoje, precisamos de equipas de acolhimento que olhem para fora, não por causa do... não é? Mas que continuem a ser exatamente a presença e a solicitude da paróquia junto daqueles que aparecem. Não é? É um desafio. Quem é que está disponível para isso? Uma outra coisa que mudou, se calhar nem todos sabem, convém às vezes saber isso. O Conselho Pastoral deixou de ter um modo de eleição em que era escolhido um representante por grupo para ser escolhido 6 ou 7 elementos por cada setor. Isso tem um problema, é que pode haver grupos que não têm representantes. Onde é que está aqui a sinodalidade para trabalhar e estarem uns com os outros? Faço-me entender? É preciso esse desafio. Num primeiro momento, isto é mais difícil. Num segundo momento, é mais enriquecedor. Terceira coisa, uma nota pessoal. Nunca me vistes, não é vaidade, mas vou dizer muitas vezes que não me importo, portanto, nunca me vistes trabalhar gente só que pensa como eu. Um bocado eu disse aquilo ao Vitor, já vou falar outra vez com o Vitor. Gosto de falar muito com ele. Mas nunca me vistes querer trabalhar com as pessoas que pensam como eu. Não me importo, nunca, e digo isso muitas vezes, trabalhar com pessoas que pensam diferente de mim. É um enriquecimento. E, pelo menos, percebermos porque é que aquela pessoa disse aquilo. Em relação aos jovens, uma nota também final pastoral, por isso é que eu disse ao Vítor, há um bocado eu não estava contra nada, só estou a dizer que as nossas preocupações têm que ser de maneira diferente. Mas eu agora estou a dizer coisas positivas. Antes de vir para aqui, estar aqui convosco, um jovem veio ter comigo e perguntou-me se podíamos transmitir isto para Spotify. É assim que se diz? Eu nem sei dizer a modo, mas ele perguntou-me se podia transmitir. Eu fiquei assim um bocado encalacrado porque eu nem sei muito bem o que isso é, muito menos mexer. Mas se isso é uma maneira, dizia ele, dos jovens que mais facilmente ouvem do que estão ali a ver o vídeo, então por que não? Faço-me entender. Isto é, nós temos também que usar as novas linguagens deles. Isto também é muitas vezes, interessar-se por eles é muito importante. Não é? Outra coisa importante é nós também não termos uma cultura, como dizia aqui o padre Sérgio, comungo das ideias dele, do pessimismo e da derrota. Nós temos menos jovens, mas nós sabemos, no outro dia havia em rodapé de uma televisão, 1/3 dos jovens saem do país. Já são poucos e 1/3 dos jovens saem do país. Portanto, estes fenómenos depois têm as suas consequências, as suas ressonâncias nas nossas comunidades. É a realidade. Agora, que precisamos estar abertos, sim. Que precisamos de acarinhar, sim. Que precisamos de falar aos jovens que temos grupos de jovens, temos grupos de escuteiros, temos grupos missionários, temos grupos de jovens vicentinos. Não temos, mas queremos ter. Entendem o que eu quero dizer? É preciso a gente abrir um bocadinho e ir também um bocadinho neste empenho. Isto é, abrir espaços para os jovens se sentirem jovens na paróquia.
Com isto, a minha última palavra é para o agradecimento, em primeiro lugar, a todos os que aceitaram virem aqui estar connosco. Na pessoa do Padre Sérgio, agradeço também a todos os outros, já agradeci. Agradecer aos animadores que nos vão animando, e agora vamos cantar no fim novamente. Agradecer ao grupo de leitores que foi também ajudando e suportando tudo isto, como ministros e servidores da palavra também o assumiram com muita alegria, com muito empenho. Agradecer à Boa Nova também, que dispôs de livros para que a gente depois, se quiser aprofundar a Bíblia, possa também fazê-lo. Eles estiveram aqui estes 4 dias, mas estão lá sempre, e tem mais variedade. E é bom a gente também conhecer a Sagrada Escritura, também podendo estudar um bocadinho. E até é cómodo que não temos saído de casa. Não é? Podemos conhecer e depois haverá outros grupos onde a gente pode certamente fazer isso. Agradecer a todos vós, essencialmente isso, pela vossa presença constante nestes 4 dias, que foi a coisa que mais me alegrou em tudo isto, foi ver exatamente também esta boa vontade, esta sã vontade de estarmos aqui e trabalharmos um bocadinho em conjunto. Bem-ajam, muito obrigado por tudo. Vamos deixar que estes encontros gerem novas vontades, vamos saber interpretar isso, vão conversando, vão dizendo, e tudo se pode fazer quando tudo se quer. Boa noite. Vamos cantar. Para terminar, vamos só deixar aqui um miminho aqui para o Padre Sérgio. Os padres gostam muito de miminhos. E depois também dizer que vamos pôr depois estas gravações do que fizemos também disponível para quem quiser depois rever isso. Poderá também ser uma maneira de irmos tornando estes assuntos com mais calma. Boa noite a todos, bom descanso. Muito obrigado. Nós, aqui do Turismo Industrial.